Olá, dando continuidade ao nosso curso de gestão de riscos, hoje nós vamos conversar sobre monitoramento e análise crítica. A ISO 31000 traz no seu processo de gestão de riscos o estudo, a delimitação primeiro do escopo que você vai mapear, aí você faz o estudo do contexto desse escopo, estabelece os critérios e aí sim, identifica, analisa, avalia, propõe tratamento, registra tudo o que se fez, relata a autogestão e a autogestão, seu principal papel é o monitoramento e análise crítica. Apesar de que esse monitoramento e análise crítica, ele não deve ser exclusivo da autogestão. Nós vamos explicar aqui durante a aula que esse também é um papel do gerente de risco, proprietário de risco. O monitoramento, ele vai abranger o monitoramento dos riscos, das ações de controle, como é que essas ações estão, se elas estão sendo resolutivas, o relatório periódico, que é o relatório que a gente sugere seja quadrimestral, e em cima disso tudo é feita a análise crítica de como está funcionando, se é necessário mudar. O monitoramento e a análise crítica, ele deve ser contínuo. O comitê setorial analisa e critica quadrimestralmente, porém, os proprietários gerentes de riscos, eles devem fazer isso com mais frequência, continuamente, permeando todas as etapas do processo. Pode ser que você inicie a sua identificação de risco, avalia, e aí você já percebe ali que você precisa mudar alguma coisa. Então, não tem um tempo exato, a mudança ela pode ocorrer sempre que necessário, de tal forma a identificar as alterações, né? Então, assim, você faz essa análise crítica, esse monitoramento e identifica as alterações do nível de desempenho que você está almejando. O monitoramento contínuo, ele envolve também a atenção vigilante para a identificação de riscos que surgem no meio do processo. Às vezes você já tem a sua área mapeada e vai gerenciando aquilo ali e novos riscos aparecem. Avaliar também se as ações de controle inicialmente propostas estão sendo efetivas, se há necessidade de propor novas, de alterar as que foram já propostas. Essa é a análise crítica que o gerente precisa fazer constantemente. O monitoramento do risco é sempre realizado pelo seu proprietário, que é o gerente do projeto, do processo ou da área, e em segunda instância, né, com uma periodicidade, uma frequência mais prolongada, assim, mais distante, né, o comitê setorial, que pode fazer isso quadrimestralmente. O proprietário, não. A frequência do proprietário, ela tem que ser mais frequente, né? Então, o proprietário, ele verifica ali quase que todo dia, de acordo com as suas ações vão sendo implantadas, ele está monitorando. Para contratações, por exemplo, é responsabilidade da autoridade, unidade responsável pela gestão e fiscalização do contrato, esse monitoramento mais assíduo, bem como de todas as partes relacionadas, envolvendo revisão, checagem, vigilância, acompanhamento e resposta de algum fato específico. Na análise crítica, devem ser avaliados o apetite e a tolerância a risco, faz parte da análise crítica. Então, o proprietário de risco, lembrando da nossa última aula, ele não vai elaborar aquela tabela lá de apetite e tolerância. Quem vai elaborar é o comitê setorial com a colaboração do escritório de compliance. Mas os gerentes, proprietários de risco, eles têm que ter acesso, têm que ter conhecimento. Qual é o apetite que foi estabelecido para sua instituição, para que você possa analisar criticamente se os seus riscos estão dentro desse apetite, se é preciso estabelecer novas ações de controle, se todas as ações de controle possíveis já foram implantadas e o risco não conseguiu descer ao nível do apetite da instituição, se isso vai ser tolerado, isso tem que ser discutido com o seu superior hierárquico integrante do comitê setorial.
A instituição, então, ela estabelece, é por meio do comitê que ela estabelece o seu apetite e quais os critérios a serem considerados para que um risco seja tolerado. Nos relatórios quadrimestrais que os gerentes proprietários de riscos preenchem no Smart Sheet, ele deve preocupar com a coerência das informações. Então, quando você, no seu relatório quadrimestral, você vai avaliar se a sua efetividade de controle aumentou ou diminuiu, ou ela se manteve, você tem que, primeira coisa, se preocupar com o nível de risco. Esse nível de risco, ele diminuiu? Se diminuiu, é porque sim, a efetividade de controle está melhor do que o que estava no início. Então, não é razoável uma efetividade de controle, falar que a minha efetividade de controle aumentou, está alta, se o meu nível de risco também está alto, né? Um risco que está no nível extremo ou no nível alto significa que eu preciso ainda melhorar meu controle. Ele não está com efetividade tão boa assim. A efetividade de controle ela aumenta à medida que as ações de controle são implementadas. Não tem como você dizer que efetividade de controle aumentou, aliás, não tem não, até pode acontecer, mas é muito difícil uma efetividade de controle aumentar sem a implantação de novos controles. E é incoerente a gente dizer que a efetividade de controle é alta se teve um aumento do número de materialização do risco. Outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção quanto às informações, né, que a gente está colocando nos nossos relatórios, só há redução de probabilidade de um risco acontecer, de se materializar, se você implantou ações que atacam causa, ações preventivas é que diminui probabilidade. Para você dizer que houve redução do nível de impacto, é preciso haver implantação de ações que atacam consequência. Então, após o risco materializado, você diminui o impacto dele se tem ação que trata consequência. E para haver redução de nível de risco, pressupõe um aumento da efetividade dos seus controles. A metodologia utilizada no nosso estado para que o processo de gestão de riscos aconteça, ele inicia com o comprometimento da liderança das instituições, firmando um termo de compromisso, estabelecendo suas portarias da política de gestão de riscos dentro da sua instituição. Essa portaria da política, ela vai direcionar os objetivos do processo, os princípios, as responsabilidades, enfim, como o processo de gestão de riscos vai acontecer dentro da instituição. Também com a emissão de uma portaria que define quem são os integrantes do comitê setorial, que é a governança, né, do processo de gestão de riscos na instituição e suas atribuições. Feito isso, é delimitado os escopos que vão ser mapeados, estudados os contextos que eles estão inseridos, estabelecidos os critérios que vão ser utilizados nesse mapeamento de riscos. Isso gera um documento que não são os proprietários de riscos que elaboram esse documento, geralmente são os escritórios de compliance que elaboram junto com os proprietários, né, colhendo as informações com os proprietários. O escritório também pode elaborar um plano de comunicação e consulta, como as reuniões serão agendadas, como as informações serão repassadas. E a matriz de risco aqui no passo 3, ela é elaborada pelas áreas, pelos responsáveis, são propostos os tratamentos de riscos e os relatórios de gerenciamento de riscos são realizados com uma periodicidade estabelecida que nós sugerimos que seja quadrimestralmente. Após esses relatórios serem analisados e criticados, né, feita análise crítica pelos comitês setoriais, o ciclo continua, porque o comitê faz a análise crítica e estabelece, é preciso mapear novos riscos, propor novas ações,
ou o que está sendo feito está atendendo bem a instituição, e assim o ciclo se fecha. É muito importante a gente entender sobre os papéis que são afetos a cada um no sistema de controle interno. Quando nós falamos de controle interno, nós não estamos falando só de Controladoria Geral do Estado. Você, gerente proprietário de risco, faz parte do sistema de controle interno do Estado. Mas como que você faz parte? Lá na primeira linha, porque o controle interno, ele inicia dentro da instituição, ele inicia aqui na gestão. Então, o gerente, com a sua equipe técnica, faz a primeira linha, né? Estabelece os primeiros controles internos, para evitar que haja problema, que haja empecilho do processo, do projeto, né? Seguir em frente. Vem a segunda linha, que ainda é dentro da sua instituição, ela é representada pelo Comitê Setorial de Compliance, pelos escritórios de compliance, que fazem o monitoramento e análise crítica do que a primeira linha executou. E a terceira linha de controle, essa sim é a Controladoria Geral do Estado, que faz a análise e avaliação dos papéis da segunda e da primeira linha. Então, todos nós fazemos parte do sistema de controle interno do Estado. A governança da gestão de riscos é importante a gente entender que ela é composta a base por proprietários de riscos, né, que são os primeiros que vão gerenciar, vão fazer a governança ali dos seus riscos, das suas matrizes, das suas ações de controle, delegar quem vai implantar, estabelecer prazos de implantação. Os escritórios de compliance que fazem a orientação, a avaliação dos proprietários, leva para o comitê as informações mais importantes para que haja a tomada de decisão. O comitê que pode estar monitorando todo o processo, ele pode estabelecer suas prioridades, estabelecer os caminhos que a gestão de riscos vai tomar na sua instituição. E como uma instância maior, né, do Estado, nós temos o Conselho de Governo, que pode agir em caso de situações em que o comitê setorial sinta necessidade de uma decisão acima dele. Mas então, depois de tudo isso colocado, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai monitorar, né? Como é que nós vamos integrar a gestão de riscos aos processos e projetos da nossa organização? Como que eu vou fazer a gestão de riscos ser uma ferramenta dentro dos meus processos e projetos, para que ela não esteja fora, não seja uma coisa à parte? A minha matriz de risco, enquanto proprietário, gerente, ela precisa ter uma qualidade de informação que seja útil para a autogestão. Eu não posso, não é recomendável que eu faça uma matriz de riscos com riscos muito operacionais, riscos que não há necessidade de ter toda uma estrutura de matriz para seu acompanhamento e monitoramento. Eu preciso de uma matriz de todo esse acompanhamento e monitoramento para riscos mais robustos, que precisam ser levados para a alta gestão tomar suas decisões. Então, todo o esforço do gerente, né, quando ele elabora uma matriz que tem ali realmente informações de qualidade, informações úteis para a alta gestão, ele preenche os dados, inclui tudo ali, mitiga seus riscos, acompanha seus indicadores, avalia a efetividade. Isso só tem um objetivo, que é munir a alta gestão com informações para a tomada de decisão. A sua matriz de risco, ela só vai ter sentido como ferramenta de trabalho se o seu superior hierárquico, seu superintendente ou seu diretor, utilizar dessa matriz para direcionar os trabalhos, tomar decisão, direcionar as políticas, ver qual é o melhor caminho para ele seguir, né? A ISO, ela traz estrutura, princípios e processos. Não é à toa que dentro da sua estrutura, no centro, nós temos liderança e comprometimento. Porque sem a atuação da alta gestão,
sem a participação, o direcionamento da autogestão no processo de gestão de riscos, esse processo ele não vai para frente. Então, agora que nós já conversamos sobre tudo isso, né? De que para integrar os processos é preciso a integração da autogestão no processo, como que você mapeia risco, o que que isso envolve. Então, a ISO traz que todas as atividades de uma organização envolvem risco que deve ser gerenciado. Todas. Abriu a porta para trabalhar, você tem riscos envolvidos. O processo de gestão de riscos, ele auxilia na tomada de decisão. Ele mostra quais são as principais incertezas, as causas, as consequências, o que precisa fazer para tratar, um acompanhamento com resultados de indicadores. Então, ele direciona. Isso considerando as incertezas e a possibilidade de circunstâncias ou eventos futuros, né? Quando a ISO diz futuro, eventos futuros, ela está dizendo assim: não tenha medo de colocar riscos na sua matriz. Quando você elenca seus riscos, não quer dizer que a sua área está indo mal porque ela tem muitos riscos. Quer dizer que você conhece bem a sua área e que você vai prevenir para que essas incertezas não se materializem. Aqui nós trazemos para conhecimento os modelos de documentos que a CGE oferece no seu site que podem ser úteis, né, no processo de gerenciamento de riscos da sua instituição. Então, aqui no banner do programa de compliance, no site da CGE, você pode encontrar os modelos, portaria de política, portaria do comitê setorial, portaria de secretaria executiva, manual orientativo, que é muito útil. Aqui tem um passo a passo para a implantação do programa como um todo, programa de compliance como um todo, e um guia específico para preenchimento do Smart Sheet e análise crítica da matriz de riscos. Aqui a gente tem também um exemplo de tabela de apetite e tolerância da CGE, mas muito importante também os vídeos, né? Que são colocados aqui para que tenham orientações mais acessíveis, como, por exemplo, como é que eu posso anexar o plano de ação lá no Smart Sheet, né? Aquela planilha 5W2H. Pode assistir o vídeo aqui, está no site, que vocês vão ter informações mais assertivas. Bom, eu gostaria de finalizar o nosso curso fazendo uma reflexão sobre essa ferramenta tão importante que é a matriz de riscos. A matriz de riscos, ela traz um histórico de informações. A gente precisa pensar, quando nós chegamos na nossa área que a gente trabalha hoje, ou quando nós iniciamos o gerenciamento de um processo, de um projeto, se você chega e encontra uma matriz elaborada com os principais riscos, quais as ações já foram implantadas, o que tentou implantar e não deu certo, quem está responsável pelas implantações das ações que ainda não foram finalizadas, né? Você pode acessar ali o plano de ação e dar uma verificada. Se a gente encontra isso quando a gente chega numa área, fica muito mais fácil a continuidade dos projetos, dos processos no serviço público. Isso é uma profissionalização do nosso trabalho. Nós somos muito carentes ainda de histórico de informações, né? É muito importante e facilita quando você chega numa área e você encontra ali o histórico dos indicadores que foram acompanhados. Então, isso é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de gestão. Ali fica registrado tudo o que você fez, as dificuldades que você encontrou, porque quem chega novo, né, quem te substitui, um dia a gente vai ser substituído na nossa área, ele não tem a visão das dificuldades que você encontrou, dos riscos que você tinha. E se você deixar o registro disso, facilita bastante e nós, enquanto cidadãos, agradecemos, porque isso realmente vai refletir nas entregas do Estado.
Gostaria de deixar aqui essa frase de Fernando Teixeira, que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.